a barrica como fosse um ingrediente tão importante como o lúpulo, como a escolha do lúpulo, a escolha da levedura para as vossas cervejas. Pronto, por isso será mais essa parte de onde vêm as barricas, quem é que produz barricas, quem é que fornece barricas no mercado cervejeiro e, e pronto. E técnicas de uso, será mais por aí. Talvez uma palestra mais interessante para os cervejeiros em si, para os homebrewings, para conhecer mais essa via de utilizar barricas em cerveja. A minha apresentação espero que seja dinâmica convosco. Se tiverem algumas dúvidas, digam. Se eu conseguir ver, tentarei responder diretamente junto com o slide, para depois não estarmos no fim a voltar atrás. Mas depois no fim estejam à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Mas se tiverem alguma coisa que não percebem muito bem na apresentação, estejam à vontade. Ok? Pode ser? Então vá. Para quem não me conhece, tudo ali a parte do Brasil, queria-me apresentar um pouco. Os portugueses, quem faz maturação de cerveja em barrica já me conhece relativamente bem em Portugal, já me conhece relativamente esta apresentação e o que eu tenho para dizer, mas quem não me conhece, pronto, eu não sou cervejeiro, não sou enólogo, a minha formação é em Bioquímica e Química Elementar, onde tirei o curso, mas durante a minha formação a cerveja, os destilados e o vinho têm estado muito presente e tenho focado sempre na química de bebidas. Sendo que em 2007 fiz o meu Erasmus na República Checa, num instituto que era muito focado em fermentações, muito ligado à cerveja. O próprio instituto tinha um brewery lá, ou seja, tinha um bar com cerveja feita pelos alunos, pelos professores, e por isso foi aí que eu entrei mais no mundo da cerveja, foi logo em 2007. Depois fiz um mestrado também em Bioquímica e Química Alimentar, em que a minha tese de mestrado foi ligada à cerveja, mais do lúpulo. E depois entrei numas bolsas de investigação na necessidade ligadas ao vinho. E depois fiz o meu doutoramento na Química do Vinho, relativamente à Química do Vinho, sendo que no fim do meu doutoramento tive 4 meses no Instituto da Vinha e do Vinho em Bordeus, estudar só o efeito das madeiras no vinho, que depois pode ser extrapolado para o efeito das madeiras em cerveja, em destilados, ou o que for. Pronto. Isto aqui é um bocadinho o resumo do meu percurso, para vocês perceberem qual é que é a minha formação. Queria que vocês estivessem sempre com esse nome presente na cabeça durante a apresentação, que é o que é uma tanoaria. Ok? A tanoaria é a arte de fazer barricas. Ok? Por isso é uma arte muito ancestral. Em Portugal está ligada desde o início ao setor de vinho do Porto. No início não era para conferir nada ao vinho, era só que antigamente não havia inox, ou seja, não havia recipientes de plástico, e para transportar o vinho fazia-se vasilhame em madeira para transportar o vinho. Ora, o que interessava era fazer algo estanque para o vinho não sair e que pudesse ser fácil para transportar. Ok? E depois, ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo do uso, foi-se percebendo então que a madeira conferia propriedades benéficas ao vinho em si. Ok?
e que normalmente tudo que era envelhecido ou guardado em barricas de madeira era, era melhor do que não era guardado em barricas de madeira. E por isso a tanoaria foi evoluindo, mais nesse contexto de criar produtos que modificassem a bebida em si. Em Portugal há duas grandes tanoarias. Uma é naquela onde eu trabalho, que é a J. Dias, e há, como com certeza no Brasil e em qualquer parte do mundo, pequenos artesãos que sabem trabalhar a madeira e que produzem coisas muito artesanais. Hoje em dia é o mercado francês, a tanoaria francesa, que está na vanguarda da investigação relativamente às barricas, e são eles que introduzem no mercado novos produtos, novas madeiras, novos formatos, tudo para conferir propriedades diferentes às bebidas. A empresa onde eu trabalho é uma empresa familiar, foi formada em 1935, está neste momento na quarta geração da família. Pronto, exportamos para 25 países no mundo, e trabalhamos tanto para o mercado de vinho, de destilarias e também muito o mercado das cervejas. Sendo que o principal foco é sempre conferir nas barricas propriedades distintas, fazer barricas personalizadas para o gosto do cliente, para a ideia em que o cliente quer dar à sua bebida. Tanto pode ser o vinho, o destilado, como a cerveja. A estrutura da empresa está focada na produção de barricas novas, 95% de carvalho e 5% de outras madeiras, que depois vamos falar mais à frente. No recondicionamento ou regeneração de barricas, que acho que é um produto muito interessante para os cervejeiros e para as cervejas. São barricas regeneradas, que também vamos falar mais à frente. A questão dos grandes volumes, os fudres. Não sei se no Brasil também há essas palavras como balseiros ou tonéis. Depois veremos qual é que é a diferença. Vamos falar também da parte dos alternativos, o uso da duelos aos chips para as cervejas, e depois também, muito importante, que é onde vou-me focar mais, a parte de que poderemos, nós como empresa, utilizar barricas de outras bebidas para a cerveja e criar então depois um carrossel em que nós, como tanoaria, funcionamos como um controle de qualidade, e uma barrica pode ir desde uma adega para uma destilaria para depois para um produtor de cerveja, e depois ainda pode ir outra vez para uma destilaria e assim ao cabo. Por isso, isto é a estrutura da empresa, e vou-me focar na estrutura da empresa para vos indicar que tipos de produtos e o que é que se pode utilizar na maturação de cervejas em barricas. Então, relativamente às barricas novas, primeiramente é de referir que na Europa não é muito usual usar barricas novas para maturação de cervejas. É um produto muito, muito agressivo para a cerveja em si. Tem um tanino
bastante forte que, em princípio, não é muito usual se querer numa cerveja. Para cervejas de garro com bastante maturação, em que se quer maturar bastante tempo, pode-se usar barricas novas. Depois temos a questão dos produtores de lambique que utilizam vasilhame novo, mas neste caso estamos a falar de grandes volumes, de tonéis, balseiros, de 5 mil litros, 6 mil litros, 10 mil litros, ou seja, em que o efeito da madeira é menor. Por isso, respondendo aqui a uma pergunta que é feita pelo Cláudio Pedroso, exatamente, quando menor o volume, mais potência tem a barrica, porque há mais superfície de contacto entre a cerveja em si e a barrica, e por isso há muito mais extração. Mas pronto. Continuando. Então, nas barricas novas, não é muito usual, mas há cervejas produzidas ou envelhecidas em barricas novas. E, relativamente às barricas novas, há três características principais que faz o buquê aromático de uma barrica. Okay? O perfil aromático de uma barrica é formado essencialmente por três passos. Primeiro é a origem da madeira. Okay? Se é de carvalho, se é de castanho, de que carvalho é, se é de carvalho americano, carvalho francês, qual o poro da madeira, em que floresta, ou seja, a parte toda da natureza da cerveja vai criar características diferentes e vai dar características diferentes à barrica. O segundo processo que cria ou ajuda a criar o buquê aromático é a secagem da madeira. Para utilizar madeira para tanoaria, a madeira tem de ser seca ou ao livre. Durante 2 anos ou 3 anos, dependendo se é carvalho americano, se é carvalho francês. Normalmente o carvalho americano é 2 anos, o carvalho francês, carvalho de leste, é seca ou ao livre durante 3 anos. E essa secagem é fundamental para criar uma madeira útil para se usar em bebidas. Tanto em forma de barrica, como em forma de chips ou aduelas. Ok? Por isso, a madeira é cortada e é posta a secar num parque ou ar livre. Sendo que a madeira, quando tem uma umidade de cerca de 60% a 40% de umidade relativa, e no fim da secagem fica entre 14% a 17% de umidade relativa. E esse processo é fundamental para que, quando se produz uma barrica com essa madeira seca, temos a certeza de que, quando a barrica contém algum líquido para maturar, não vai sofrer mudanças físicas, porque as mudanças físicas principais que a barrica, que a madeira sofreu foi na secagem. Ok? E há processos físico-químicos que concorrem durante a secagem que são muito importantes. Relativamente aos processos físicos, é o decréscimo da umidade e depois temos a degradação de compostos que formam a estrutura da madeira, como a hemicelulose, celulose ou lanina, e há degradação, nós chamamos lixiviação dos taninos, ok? Há degradação desses componentes que faz com que o que nós chamamos de taninos verdes sejam removidos durante a secagem. E depois temos a parte do processo químico, que é a degradação de compostos fenólicos e tudo o que seja também a parte de adquirir compostos provenientes
do local de secagem, e por isso nós aí falamos sempre no terroir de secagem. Não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de terroir. Terroir é um local que tem condições atmosféricas distintas e que confere propriedades distintas, ok? Por isso, por exemplo, nós, na J. Dias, temos o nosso parque de secagem a 1 km da praia, ok? Nós somos até aí mais a oeste da Europa e temos mesmo o parque de secagem mesmo colado à praia. O que faz com que o modo de secagem da madeira é feita por temperaturas amenas, ventos atlânticos, o que faz com que a madeira ganhe uma certa salinidade e uma certa estrutura diferente de que se a madeira fosse seca durante 3 anos, por exemplo, em França, ou em Bordeaux, em que no inverno há baixas temperaturas e há neve, e no verão há altas temperaturas. E por isso o modo de secagem é muito ondulado, ok? Baixas temperaturas, altas temperaturas, baixas temperaturas, e o que confere esse modo de secagem propriedades distintas à madeira. Enquanto que temperaturas mais amenas, ventos atlânticos, conferem propriedades, outras propriedades diferentes. Por isso, é que há muitas marcas de barricas, muitas marcas de tanuarias, em que muita gente gosta mais de um certo tipo de barricas do que outras. Isto pode ser da proveniência da madeira, mas também do modo de secagem. E por fim temos o tratamento térmico da barrica. E isso é que é o fator mais importante do que na origem, do que a secagem, é como é feito o tratamento térmico que nós chamamos tostagem da barrica. A tosta pode ser de ligeira a forte. Vocês podem ver aqui uns quadradinhos que é imagens de aduelas com diferentes tostas. E a tosta, o que é? A tosta é um processo em que a barrica é posta dentro de um fogacho. Vocês podem ver aqui a imagem do canto direito, ok? Em que pomos bocados de carvalho a arder e controlamos o binómio tempo-temperatura para criar características diferentes à barrica. Ou seja, se temos uma tostagem em que no início temos altas temperaturas, por exemplo, acima de 200 graus, e mantemos durante alguns minutos, e depois baixamos e mantemos constante, é diferente do que ter uma tostagem que a temperatura vai subindo gradualmente até os 200 e estabiliza e depois para logo. Ou seja, porquê? Porque na tostagem, nós vamos fazer é degradar certos compostos e formar outros. A parte toda da hemicelulose, celulose, vai formar lactonas, ok? Formar furanos, e a parte toda da lenina vai produzir fenólicos voláteis, como por exemplo a vanilina, que é o aroma característico da baunilha, ou certas lactonas, como por exemplo o aroma do coco, ok? Por isso vocês podem ver aqui no gráfico do lado direito, depois eu não consigo aumentar, mas o que podem ver é que quando passamos numa queima mais forte, mudamos a concentração de furanos, de lactonas e de ácidos fenólicos, ok? Por isso, se nós queremos um determinado aroma baunilha com algum coco e com tanino macio, nós temos de jogar com o binómio tempo-temperatura de uma maneira. Se nós queremos mais coco, menos baunilha, um tanino mais agreste, temos de jogar também outra vez com o binómio tempo-temperatura, ok? Isto não é só uma questão de temperatura em si, mas também o tempo em que a madeira está naquela temperatura e quais são as variações de temperaturas que ela sofre durante a queima. Isto vai criar então o buquê aromático. Vai mudar então a composição química
da barrica e que vai dar aqueles notas a café, a pão torrado, a baunilha, a coco, a especiaria. E então esse buquê aromático da barrica vai transmitir esse buquê à cerveja em si. Por isso, tudo o que é mudanças físico-químicas com o álcool de uma barrica vai ser fundamental para o perfil que nós queremos dar à nossa cerveja. Relativamente aos tipos de madeira, vou falar mais do que é utilizado cá na Europa a nível de barrel aging de cervejas. Sei que no Brasil há muitas madeiras exóticas, madeiras mais densas, que se calhar nem são utilizadas com tempos de secagem, como é utilizado, por exemplo, o carvalho ou o castanho aqui, porque não precisam, são mais densas, mais robustas, não sofrem tantas mudanças físicas e químicas, mas a nível de Europa, o que é mais utilizado é o carvalho francês, que é o carvalho mais neutro dos carvalhos, confere um aroma muito ligeiro, preserva, por exemplo, na questão do vinho, a barrica que preserva mais o sabor à fruta, ok? Da uva. Por isso, pode ser uma barrica mais para utilizar para processos, por exemplo, de sours, de cervejas muito leves, cervejas com algum lúpulo, em que se quer preservar depois o amargor do lúpulo e a parte aromática, e não se quer conferir muita madeira, mas se quer-se usar a barrica para microoxigenar. O carvalho francês, o carvalho de leste, são carvalhos que podem ser utilizados. O carvalho americano é um carvalho que marca bastante a bebida, tem notas muito fortes de baunilhado, de coco, caramelo, dá um toque muito doce, ok? É mais utilizado em vinhos em que se quer dar mais aroma, em destilados, quer-se dar aquele coco, aquela baunilha, aquele caramelo. Nas cervejas é o mais utilizado quando se quer fazer Imperial Stouts ou Porters envelhecidas, porque casa muito bem com esses aromas abaunilhados. O carvalho português é um carvalho muito especial, tem um buquê aromático, muita especiaria, muita pimenta. Pode ser engraçado para certos tipos de cervejas. Só que tem um tanino muito agressivo. Depois temos o castanho, que é uma madeira muito porosa, ou seja, a microoxigenação é muito rápida nessa barrica. A cerveja oxida bastante rápido. E é por isso que é uma madeira muito utilizada para as lambiques. Porque as lambiques, o que interessa não é tanto o aroma e o sabor à madeira, mas sim um recipiente em que haja microoxigenação, ok? Que haja respiração, e por isso o castanho é ideal para cervejas em que se quer uma boa, uma boa oxidação. Depois há a acácia e a cerejeira, que para mim vai ser as madeiras que vão surgir aí bastante na Europa para maturação de cerveja. Porquê? Porque dão buquês aromáticos muito distintos e são muito leves a nível de taninos. A cássia dá um buquê aromático muito floral, pode ser muito engraçado para cervejas leves, para cervejas também lupuladas, que pode casar ali com o aroma floral da cássia. A cerejeira dá um toque aromático muito de frutos vermelhos, também com tanino leve, por isso também pode ser engraçado para utilizar em barley wines, nas grape ales, em que se mistura mosto de uva com mosto de cerveja, e por isso, para dar aquele toque mais vínico,
a cerejeira pode ser interessante para esse tipo de cervejas. Por isso, dependendo do tipo de madeira, vamos ter características diferentes e por isso, na escolha de uma barrica para utilizar no barrel aging, pode-se já ter noção de que o tipo de madeira em si vai criar influências. Depois temos, acho que, para mim, um produto muito interessante para os cervejeiros, que é barricas regeneradas. O que é que são barricas regeneradas? São barricas que foram usadas maioritariamente em vinho tinto, depois são desmontadas, são raspadas nas 4 fases das aduelas, são remontadas e retostadas. Ou seja, são barricas neutras, porque não são barricas que têm depois o aroma à bebida que levou antes. São barricas neutras, que têm um toque, quando são retostadas, têm um toque muito ligeiro a madeira e a tosta, muito mais ligeiro que uma barrica nova, o que é, para mim, mais interessante num barrel aging de cerveja. Desculpem lá, quando eu digo engraçado é interessante, sim. Sim. As barricas regeneradas podem ser tanto de carvalho americano como de carvalho francês, de castanho. Ou seja, são barricas que foram usadas. E por isso não há aquele medo de usar uma barrica nova em que se marca muito a cerveja e que depois somos obrigados a fazer um blend com lotes em inox porque se marcou muito a cerveja na barrica. Com barricas regeneradas pode-se fazer lotes 100% de barrica sem ter aquele problema de epá, marquei muito a cerveja com a madeira. Porquê? Porque o tanino mais forte passa nos primeiros anos de uso, e por isso passou nos primeiros anos de uso em que se usou whisky ou vinho, e depois quando é regenerada, o tanino está muito mais saturado, e é um tanino que vai para a tosta muito mais saturado e muito mais macio, ok? Por isso, a nível aromático, é muito mais suave, muito mais neutro. Pode-se fazer barricas envelhecidas, pode-se fazer cervejas envelhecidas em barricas para dar toques de microcisnação e toques de tosta muito interessantes. Além de que são barricas muito mais baratas do que uma barrica nova. Estamos a falar de 3 vezes menos o custo do que uma barrica nova. Por isso acho que é muito mais interessante. Depois temos a divisão dos grandes volumes. Eu não sei se no Brasil utiliza-se os nomes tonel e balseiro ou só se utiliza food. E é food horizontal e food vertical e horizontal. Podíamos só dar aqui um feedback se conhecem estes termos, tonel e balseiro. Tem? Ok. Por isso, o tonel é como se fosse uma barrica maior, que é a partir normalmente dos 800 litros, 1000 litros, começa-se a chamar tonel e não barrica, e é mais para maturação. É muito mais utilizado nas lambiques, na Bélgica. Pronto. São vasilhame para maturar. Que quer-se dar pouca madeira, microcisnação não tão forte como uma barrica pequena, mas quer-se dar microcisnação e ter cubas maiores, normalmente usa-se tonel. E depois há os balseiros, que é muito interessante, que pode ser utilizado para fermentações. Porque pode-se pôr facilmente placas de refrigeração para controlar a temperatura e normalmente quando se utiliza um balseiro, passado algum tempo de uso, ou seja, a partir da terceira, quarta utilização, normalmente ficam microvinificadores, ok? Ficam com um ambiente de leveduras agarradas à madeira e por isso são muito depois utilizadas
para as fermentações espontâneas, ok? Por isso faz-se fermentações selvagens muito em balseiros, em que só se consegue-se controlar ali a temperatura, mas depois tudo o que seja a parte de leveduras é muito mais selvagem e serve para fermentações selvagens. Aqui mostra também um exemplo que, como nas barricas, também na parte dos grandes volumes, há a parte de regeneração ou reconstituição de túneis de balseiros que foram utilizadas, por exemplo, em conhaque, em whisky, em vinhos, para serem adaptados para ser utilizados em cerveja. Aqui, por exemplo, estou a mostrar um balseiro que penso que foi para a Trifloit ou para a Alagache, já não lembro muito bem, mas penso que foi para a Trifloit, em que era de Pinot de Charente. Pinot de Charente é um licoroso em que é adicionado conhaque, ok? E o que é que se fez? Manteve-se o buquê aromático do balseiro, ou seja, não se mexeu nada por dentro, pois foi só uma questão de criar prático para fermentações. Portas de inox, placas de refrigeração, ok? E por isso serviu para, na primeira utilização, maturar uma cerveja e ganhar as componentes do Pinot de Charente, ok? Que depois, em 3 ou 4 utilizações, já perdeu-se completamente a parte aromática do Pinot de Charente e funciona como um recipiente para fermentações espontâneas. Depois, queria que vocês percebessem o trabalho de uma tanoaria como um passo importante para quem quer utilizar barricas para investimento de cerveja. Vocês sabem que há várias bebidas que são maturadas em madeira. Há determinadas legislações para determinadas bebidas, por exemplo, o whisky escocês só pode ser maturado em barricas usadas, o bourbon só pode ser maturado em barricas novas de carvalho americano, sendo que para a cerveja não há legislação em termos de usos restritos de certos tipos de barricas. Ou seja, vocês podem usar qualquer tipo de barrica para maturar as vossas cervejas, só que o que é importantíssimo é a qualidade da barrica. Ok? Agora vou dar à frente umas dicas para a utilização, para uma boa escolha de uma barrica e para a boa utilização da barrica. Deixa-me só aqui ver aqui uma pergunta que surgiu aqui do Renato. Ok. Eu já vou falar mais à frente sobre a tua pergunta, que é muito, muito pertinente, que é o tempo de vida. Já vou falar mais à frente, será as últimas dicas que vou dar sobre o tempo de vida e os riscos. Por isso, para fazer barrel aging, primeiro conselho que dou, bom senso, ok? Para a escolha da barrica. Não vamos, por exemplo, utilizar uma barrica de vinho branco para envelhecer um Imperial Stout, ok? Não vamos escolher uma barrica, por exemplo, de whisky ou de conhaque que tem ainda um grande teor alcoólico na barrica, porque a barrica absorve o líquido, ok? E por isso, uma barrica, quando é de boa qualidade, fresca, de um destilado, tem o teor ainda alcoólico dessa bebida. Por isso, não vamos utilizar barricas com alto teor alcoólico, como barricas de whisky ou de conhaque, para cervejas em que se queira ainda fermentar em barrica. Porque depois a parte toda alcoólica vai
diminuir drasticamente a questão da levedura e a questão da fermentação em si. Por isso, quando se quer fermentar ainda em barrica, utilizar barricas mais neutras, barricas vínicas, barricas de licorosos muito leves, ok? Quando se quer usar barricas, quando se quer usar cervejas, maturar cervejas, já com um alto teor alcoólico, com bastante estrutura, utiliza cervejas, barricas mais pujantes, ok? Mais fortes, para lhe conferir, ou seja, temos que saber casar muito bem a barrica com a cerveja. Nem todas as cervejas podem ser envelhecidas, ok? E nem qualquer barrica pode envelhecer bem uma cerveja. Depois, o outro conselho que eu dou é escolher bem as barricas. Conhecer bem o fornecedor, de onde é que elas vêm, ok? Se estão boas a nível físico e a nível aromático, ok? E aí é que entra a parte da tanuaria, ok? Vocês, quando procuram malte ou lúpulo ou levedura, vão a profissionais da área. Tem uma ficha técnica da levedura, tem uma ficha técnica do lúpulo. E a barrica, quando se utiliza uma barrica, como disse no início, é um quinto ingrediente, é preciso também esse rigor para o fornecimento de uma barrica. Aqui está uma imagem, vocês não sei se conseguem ver muito bem, são tampos, são barricas desmontadas. De um cliente meu que disse-me, pá, Miquel, olha, comprei umas barricas de bourbon a uma destilaria e quando chegaram estavam todas desmontadas, secas. Vê se me consegues ajudar com isso. Ou seja, é muito fácil ir ter com uma adega, com um produtor de cachaça ou com um produtor de whisky, pedir barricas que se calhar estão no pátio há não sei quanto tempo secas, arcos soltos, ok? E que depois vocês põem lá a cerveja e só têm fugas. Por isso, na escolha de uma barrica, escolher um bom fornecedor. Um fornecedor de qualidade, que sabe a origem da barrica, o que é que ela sofreu, a madeira. Por exemplo, como falei no início, a parte da origem da madeira e da tosta são fundamentais para o perfil aromático de uma barrica. Por isso, quando se escolhe, por exemplo, uma barrica do whisky para fazer um investimento de uma cerveja, é importante saber, bem, é uma barrica de whisky, mas de quanto tempo com whisky? De que madeira? Cavalho americano ou cavalho francês? Okay. Cavalho americano, por isso vai ter notas também abonilhadas, ainda vou ter notas abonilhadas da minha cerveja. Antes disso, foi usada para quê? Foi retostada? Foi usada em vinho? Ou seja, o historial da barrica é fundamental para criar um perfil final dessa própria barrica. O terceiro conselho é falar muito bem com o fornecedor, provar cervejas, fazer perguntas. Quem o fornecedor de barricas que não souber responder a que quanto tempo a barrica teve a maturar o whisky ou de conhaque é porque há ali gato. Não, ou seja, quem vende uma barrica tem que conhecer claramente o historial da barrica. Depois, o quarto conselho é ter paciência. Normalmente, quando se quer envelhecer em barrica, são cervejas que não se tem pressa para lançar no mercado. São normalmente cervejas que serão vendidas mais caras, com outro perfil aromático, e por isso leva tempo, ok? Por isso é fundamental ter tempo. E depois, então, o maior conselho que vos posso dar é tentarem ao máximo aumentar o tempo de vida da barrica. E isso é
usar mais que uma vez a barrica. Uma barrica, um erro que se toma, que muitos cervejeiros tomam, é comprar uma barrica para uma utilização. Okay? Tem uma Imperial Stout, está fantástica. Isto, investido numa barrica de bourbon, ficava top. E não pensa a seguir, ok, vou maturá-lo 6 meses e depois o que é que eu faço a barrica? Isso é um erro muito que acontece muitas vezes nos cervejeiros que estão a iniciar o barrel aging, ok? É só pensar numa utilização e depois o que é que acontece é que gastaram dinheiro numa barrica e depois o que vai acontecer é que a barrica vai se estragar. Por isso, um dos conselhos que eu dou mais é nunca deixar muito tempo a barrica vazia. É o pior que pode acontecer na barrica. A uma barrica é ela estar vazia. Ok? Por isso, quando se faz um barrel aging, ok? Vai-se provando, vê-se, ok, teve 3 meses uma barrica, está pronta para sair. Não é por esperar estar mais 15 dias, quando estamos a falar em investimentos de meses, não é por estar mais 15 dias ou 3 semanas na barrica que a cerveja vai se estragar. Okay? Por isso, o conselho que dou é quando, quando estão preparados para retirar a cerveja da barrica, é produzir uma outra cerveja para ser colocada logo a seguir quando retiram a cerveja da barrica. Ok? Por isso, pensar sempre na segunda ou terceira utilização, ainda a barrica estar cheia com a cerveja. Ok? São processos complicados, eu sei, não é fácil gerir uma cervejaria e produzir cervejas em contínuo. Por isso, quando não há essa utilização constante de cervejas em barrica, o melhor é lavar a barrica, deixar secar, lavar bem com água quente, deixar secar e pôr uma pastilha de sulfuroso e deixar num lugar arejado, arejado, ou seja, não com muita temperatura, com temperatura amena, mais até para o frio do que amena, mas resguardada de correntes de ares e de umidades. Há quem utilize o método de pôr uma solução de água com ácido cítrico enquanto a barrica não tem cerveja, para que a barrica não seca e que fique estanque. Eu não sou muito apologista dessa metodologia, porquê? Porque sempre que vocês põem um líquido na barrica estão a extrair, ok? Já as lavagens já é um processo de extração de compostos e tudo o que seja por lá líquidos estão a criar uma saturação à madeira, ok? Por isso, mais vale ela estar limpa e seca e depois hidratar bem antes de utilizar do que estar meses com uma solução de água com ácido cítrico, ok? Em termos de tempo de vida de uma barrica. Se vocês começarem a fazer sours, ok? A barrica, enquanto durar fisicamente, ou seja, quando não houver aduelas que se partem, a nível aromático e microbiológico, está perfeita, ok? Agora, é preciso ter noção que, a partir do terceiro uso, dificilmente se tira a carga microbiológica da barrica. Pode retirar, pode, por exemplo, e há cada vez mais destilarias de whisky ou de rum que retomam barricas que envelheceram cerveja, ok? Para envelhecer depois rum e whisky. Isso é uma boa hipótese. Colaborar com produtores de destilados para fazer o carrossel que falei no início, que é uma barrica simplesmente de uma adega utilizada para cerveja, depois de uma cerveja
utilizar para uma destilaria, da destilaria volta para a cerveja, da cerveja volta para a destilaria. Okay? E por isso, estamos a saturar a barrica, mas estamos a criar, a nível de madeira, estamos a saturar a nível de madeira, mas estamos a criar buquês aromáticos que podem ser utilizados para a cerveja. Por isso, se utilizarem para sours lambics, normalmente podem utilizar uma barrica à vontade. Só que há aquele senão que é vão ter fermentações selvagens na barrica. E por isso, também é importante, por exemplo, uma cerveja, por exemplo, uma Imperial Stout, quando se utiliza para uma primeira utilização, uma barrica, como é uma cerveja com bastante forte, vai extrair bastante, ok? E por exemplo, estamos a cerveja está 3 meses na barrica. No final de 3 meses está perfeita, retira-se. Na segunda utilização, para ter um perfil parecido, estou a dizer parecido porque, primeiro, nenhuma barrica é igual umas às outras e nunca se consegue, numa segunda utilização, o mesmo perfil de uma primeira, ok? Por isso é preciso ter noção disso. Quando se entra numa barrica, perde-se um bocado o controle do que pode acontecer ou o que vai dar. Por isso, é preciso ganhar controle na escolha da barrica em si e ter esperança que a cerveja vai casar bem com a barrica e vai dar tudo certo. Mas, por exemplo, uma cerveja que é maturada em barrica pode ser diferente se for no inverno, ok? Se for com temperatura controlada, uma câmara fria com temperatura controlada, se for no verão, ok? Por isso, é preciso ter noção de que o barrel aging é algo um bocado incerto e que varia muito porque cada barrica é diferente, ok? Cada barrica é diferente. Normalmente, uma barrica, quando se faz um barrel aging, normalmente faz-se um blend. Faz-se um blend um bocado com inox, por exemplo, 20% de inox, porque se marcou demais na cerveja, ou faz-se outros blending com outras barricas. Depois eu tenho aqui umas cervejas no fim que eu queria vos mostrar de exemplos de bom barrel aging que é feito cá, em Portugal. Deixem-me só aqui ver aqui algumas perguntas. O gosto e o aroma canela tem a ver com a tosta. Tem a ver com a tosta. A sanitização e higienização, claro, requer alguns cuidados especiais. É importante também ter na cervejaria um local próprio para barricas, longe das cubas e longe de tudo que nós não queremos que seja contaminado, ok? Ok. Em relação à temperatura de maturação, depende. É assim, tudo o que seja acima de 15 graus, ok? Já vamos diminuir o tempo de maturação. Não vale a pena fazer maturações muito prolongadas. 15 graus. Até 20 graus matura-se a temperatura boa. É uma boa temperatura para maturar. Agora, a temperatura ambiente depende do local onde estás. Nunca acima de 25 graus. Vai-se estragar. Sempre abaixo de 20 e sempre por menos entre 14 e 20 é o ideal. Água fervente pode ser bom para sanitizar a barrica. Agora, há aquela questão de que a água quente vai ajudar a extrair os componentes da barrica. O melhor que vocês podem fazer é tirar a cerveja, lavar com água fria e pôr outra cerveja. É o melhor. E jogar, depois a parte microbiológica é jogar
com o tipo de cerveja em si, ok? Vamos primeiro maturar uma cerveja mais leve, por exemplo, vamos pôr uma Barley Wine numa barrica de whisky. Uma Barley Wine, pá, não é preciso muito tempo, ok? Com teor alcoólico, pá, à volta de 9, para aí assim, ok? Na segunda utilização, já vamos pôr uma Imperial Stout com um teor alcoólico, por exemplo, aí de 12 ou 13. Está a perceber? E assim temos a Barley Wine, como é mais leve, não extraiu assim tanto da barrica em si, ok? Por isso fizemos uma cerveja boa com pouco tempo e conseguimos utilizar a barrica para uma segunda utilização durante mais tempo para ganhar o buquê aromático da própria barrica e da própria Barley Wine, ok? Por isso é jogar mais, não tanto como lavagem e deixar a barrica vazia, ok? Mas jogar como é que eu hei de fazer com que a barrica esteja o menos tempo vazia. Menos tempo vazia é sinal de boa sinatização. O vazio é que é o pior, ok? Por isso é mais jogar por aí. Escolher bem o tempo de retirar a cerveja, sabendo que já temos uma outra cerveja para utilizar. Porque é um erro, para mim é um erro muito grande, é um custo elevado para a cerveja em si. É um custo elevado. Pá, uma barrica para uma única utilização é um custo elevado que, que é escusado porque pode ser facilmente utilizada em 2 ou 3 utilizações antes de ser utilizadas para sours, ok? Diferença entre uma tosta média e uma tosta forte. Isto é um bocadinho de coisa atrás, mas só para dar. A tosta média, normalmente a temperatura é mais baixa, mas é mais prolongada, o que vai dar com que haja menos notas de tostada em si, mas o tanino seja muito mais, a temperatura entrou mais na madeira e o tanino seja muito mais leve, ok? Neutro. Numa tosta forte temos mais notas carregadas de café, de tostado, ok? De noz, de café com leite e temos depois um tanino mais agreste porque a temperatura não penetrou tanto, ficou mais superficial à barrica e não penetrou tanto. Ou seja, temos tanino mais forte e notas mais fortes. Adição de mel, não conheço. Adição de mel à superfície interna da barrica, como se faria com formado de cachimbo. Pá, não conheço. Pode ser alguma coisa do Brasil, mas adição de mel. Pá, adição de mel interna da barrica. Isto pode ser. Se você adicionar mel numa barrica e depois for para a tosta, vai fazer que haja caramelização dos açúcares e o que lhe vai dar é notas caramelizadas. Por isso, pode ser um método para criar aromas diferentes. Entre uma cerveja e outra, exatamente, barrica com cachaça. Outra coisa foi o que eu disse: se vocês tiverem possibilidade de a barrica sair, se não puderem pôr outra cerveja na barrica, puderem pôr um destilado, é perfeito. Há sanitização da barrica, ok? E há formação de buquê aromático. Por isso, acho que é perfeito. A parte da canela tem a ver com a tosta. Tem a ver com a tosta em si. Não é tanto a ver com o nível de carvalho, mas no nível de tosta. Agora, queria-vos falar da parte do que é envelhecimento em madeira, mas não que seja em barrica, ok? Porque há muita cerveja wood aged que nunca viram uma barrica na vida, ok? Por isso foi utilizada a duelas aos sítios. Ora, os alternativos é algo muito, muito interessante para as cervejas. Primeiro porque não há o fator de incerteza
porque pode-se criar cervejas muito consistentes, muito standardizadas, com alternativos. Enquanto que as cervejas, normalmente, uma barrel age nunca se consegue repetir perfeitamente uma cerveja. Enquanto que os chips e com as aduelas pode-se standardizar muito facilmente. Ou seja, vocês podem criar um padrão de uma cerveja contínua muito facilmente. Ok? E por isso é importante saber que os alternativos têm de ser, a madeira tem de ser tratada como se fosse madeira de barrica, ou seja, tem de ser tratado por tanuaria. Tem de ter um processo de secagem como se fosse uma madeira utilizada para barrica e tem de ter um processo rigoroso de tosta. Por favor, não vão procurar carvalhos e tirar bocados de madeira e pôr na cerveja. É a pior coisa que fazem. Usar sempre madeira seca, madeira certificada, madeira de qualidade. Epá, é um ponto-chave. Vocês não vão colher lúpulo selvagem não sei aonde e criar uma cerveja como se fosse um lúpulo de qualidade superior. Quer dizer, é impossível. E nos alternativos é a mesma coisa. Tanto as aduelas como os chips têm de ser de qualidade superior. Uma coisa boa dos alternativos é que pode-se criar perfis aromáticos muito mais complexos do que uma barrica. Barrica normalmente temos tosta média, tosta forte, tosta leve, enquanto que nas aduelas e os chips a secagem é feita em fornos, ok? E feita em fornos consegue-se controlar muito melhor toda a parte do binómio tempo-temperatura para criar aromas mesmo específicos. Nós temos umas gamas de aduelas e de chips em que estão, por exemplo, a gama moca que é muito com aroma específica, café com leite a chocolate, ok? A pão torrado. Temos gamas de tostas especialmente para dar o caráter rico a baunilha, ok? E por isso os chips e as aduelas funcionam muito bem para criar perfis específicos, ok? Específicos para a cerveja. Em termos de dosagens e tempos de contacto, epá, tudo depende do vosso gosto. Normalmente usa-se uma aduela por hectolitro, ok? E os chips normalmente é 1 grama e meio por litro. Agora, tudo isto não pode ser linear. Tudo depende. Se vocês querem fazer blends, se vocês querem marcar pouco ou não. Por isso, a minha recomendação é provar. Provar muito. Não deixar saturar. Estamos aqui a falar de maturações muito rápidas. Podem durar até semanas só. Por isso, é fácil de utilizar, é rápido, mas é preciso ter cuidado porque muito facilmente se satura a cerveja com madeira. Ok? Há no mercado muitas aduelas e chips que indicam que convém ferver antes de utilizar. Pronto. Eu não sou muito apologista disso. Normalmente essas chips e aduelas foram chips e aduelas que não foram secas no tempo necessário, ok? E a fervura vai fazer com que haja mudança física que não teve se calhar na secagem, ok? Fala-se em sanitização, mas uma fervura vai retirar muito do perfil aromático, tanto das aduelas como dos chips. Por isso, vocês estão a comprar algo que tem um bloqueio aromático gigante e vão pôr na fervura e vão reduzir drasticamente, ok? Por isso, o meu conselho que eu dou é sanitizar com um álcool neutro. Para mim, o melhor é utilizar vodka
para sanitizar a duela, aos chips. Podem utilizar vodka e depois secar, deixar secar para não ter nada a nível de alcoólico, ok? E perfil alcoólico da vodka. Ou podem até deixar um bocadinho embebido para pôr na cerveja para subir um bocadinho o grau. Não há problema nenhum. Agora, epá, o ferver é muito. Retira-se muito e é algo que é utilizado porque normalmente são madeiras que têm um taninho muito agreste, muito verde, não foram bem secas e que precisam da fervura para retirar essa parte mais ruim da madeira. Por isso, quando a madeira é boa, de um bom fornecedor, normalmente até podem nem utilizar, nem sanitizar, vêm embaladas e vêm sanitizadas desde a fábrica, ok? Por isso podem utilizar diretamente, mas se não tiverem tanta confiança, recomendo pôr um álcool neutro como o vodka. Desculpem lá, estou aqui a ler umas perguntas. Qual é a... Sim, a J. Dias fornece esses produtos. Vocês têm um meu e-mail na, logo no início da apresentação. Depois vou pôr um slide inicial mais à frente. Epá, espera aí que isto agora os chips está aqui muita pergunta. Peço desculpa. O aproveitar as aduelas também é o mais fácil de aproveitar. Vocês a seguirem a utilização da cerveja podem pôr noutra cerveja. Normalmente também a duela e os chips têm um caráter aromático muito forte e podem ser utilizadas duas ou três utilizações ou quatro facilmente com boas características. E por isso é a mesma coisa que uma barrica. Se vocês retirarem e porem noutra cerveja com um maior teor alcoólico e sem nenhum problema de contaminação, podem utilizar diretamente. Ou então guardar num frasco com vodka, com whisky, com o que for, e pronto. E ganham logo outro perfil nos chips ou nas aduelas e sanitizam. Por isso, as aduelas, os chips e as aduelas, se vocês fizerem um carrossel de cerveja destilada, podem ter notas de madeira até pelo menos a quinta utilização. A partir da quinta utilização, vocês só vão ter as notas do destilado que serviram para limpar. Pronto. Há chips também provenientes de barricas, de bourbon ou de whisky, sim. Existe isso. Agora, o que é que dá a nível aromático? Acho que essas próprias aduelas vocês podem fazer em casa, ou seja, aduelas saturadas de madeira que tenham um bocadinho de um destilado embebido, facilmente vocês fazem com chips e aduelas que têm já um perfil aromático muito, muito interessante a nível de madeira e nível de tosta, e depois vocês podem pôr cachaça, vodka, whisky para dar aquelas notas. É muito mais complexo, o aroma é muito mais complexo e é muito mais fácil de utilizarem do que estarem a comprar aduelas ou chips que vêm de barricas de bourbon que foram cortadas
E assim, primeiro porque o tempo de utilização é mais curto para essas aduelas e normalmente vocês gastam mais dinheiro. Depois há essa questão de fermentação e maturação. O tempo, eu não vos vou dizer tempo, depende do vosso perfil, depende de quanta porcentagem do lote vocês querem fazer, 100%. Se querem fazer um lote 100% com chips, normalmente em semanas vocês já têm o vosso resultado. Se vocês querem fazer, se querem, até podem querer saturar um lote, ok? E depois usar um outro lote que está feito depois, ou feito na mesma altura, que está em inox, e fazerem proporções, que é 50% do lote que tem chips com 50% do lote que não tem chips. Ou seja, não há uma regra do tempo e da dosagem assim. O melhor é testarem. O melhor é sempre, o que recomendo, é não fazerem tudo, fazerem lotes, guardarem sempre um lote à parte que não levaram chips ou duelas, para o caso em que vocês saturaram muito a cerveja e depois conseguem fazer o blend sem qualquer problema. Isso é a melhor solução. E ir provando. Depois vocês já sabem. Pá, esta tosta com esta dosagem, uma semana chega, 2 semanas chega, 3 semanas chega em que ponho 10% do lote em inox. Ou seja, é mais por aí. Não vos posso. Eu não tenho a fórmula mágica, porque depende do gosto de cada um. Descartar o líquido gerado pela limpeza. Pergunta interessante. É assim, eu não descartava, eu utilizava. Agora, depende, depois sobe muito. É como adicionar um bocado de whisky ou outro destilado na cerveja. Tem-se ter cuidado depois a nível de fermentações. Se vamos matar as leveduras, se vamos subir muito o grau alcoólico, mas sim, claramente, temos um líquido com um buquê aromático muito interessante. Hum, pode ser utilizado. Pode ser utilizado na cerveja, pode ser guardada para depois fazer uma nova sanitização, ok? E depois o próprio líquido sanitiza os chips, mas mesmo assim vai conferir propriedades aos chips, ok? Imaginem um Imperial Stout com chips. Vocês tiram os chips e põem vodka. E depois utilizam esse vodka que tem restos de Imperial Stout, ok? Para sanitizar outras aduelas ou outros chips. Vão dar uma característica, quer dizer, depois aquilo é jogar, é fazer magia, é criar combinações. É utilizar tanto as barricas como as aduelas como os chips como um ingrediente e como uma ferramenta para criar cervejas muito interessantes. Caso adicione whisky no processo de maturação de cerveja, qual o tipo de barrica e qual o ganho nesse caso? Não percebi muito bem a pergunta de Maurício Martins. Porque está a falar em adicionar whisky no processo de maturação e depois está a falar de que tipo de barrica. Pá, não percebi muito bem, mas eu acho que quer dizer é qual é o tipo de whisky ou que tipo o que é que uma barrica de whisky vai dar em relação a um fermentador em aço inox, né? Pá, é o buquê aromático, é a parte, a microoxigenação é fundamental. Por exemplo, comparativamente aos chips das aduelas, o que nós temos é uma infusão de compostos para a cerveja. Numa barrica temos a infusão dos compostos, ou seja, os compostos da barrica passam para a cerveja e depois com a microoxigenação, ou seja, com a troca gasosa que acontece, porque a barrica é como se fosse uma membrana permeável que deixa haver troca gasosa, há polimerização de compostos, há formação de outros, ou seja, a barrica em si cria um
buquê aromático muito mais complexo do que as aduelas e os chips, mas é algo muito mais trabalhoso, mais incerto. Os chips e as aduelas são muito mais fáceis de utilizar, mas tem um buquê aromático muito menor porque não tem a parte da microoxigenação. O vodka, os chips, pá, se também uma semana ou duas em contato com o vodka com o whisky chega perfeitamente. O uso da borbulhador é obrigatório depois de ser colocado após o processo de maturação a frio? Não, não é obrigatório. Não é obrigatório. Depois, eu queria-vos aqui dar aqui uns exemplos de barricas que podem utilizar, que, por exemplo, podem ser barricas de vinho, bourbon, de rum, tequilha, porto, madeira, carcavelos. Carcavelos é como se fosse um porto branco produzido na zona de Lisboa. Moscatel, conhaque, sauternes, whiskies. E depois nós, isso são tudo barricas que a nossa tanaria fornece, mas depois vocês podem criar com uma complexidade muito maior em barricas, por exemplo, a indústria do whisky utiliza muito barricas de porto ou de moscatel ou de vinho madeira para maturar o whisky. E depois vocês podem usar essas barricas para maturar cerveja. E por isso o que vocês têm é, por exemplo, uma barrica de porto que foi usada para whisky. Vocês ainda têm, quando utilizarem cerveja, vocês ainda têm notas vínicas, notas de figo seco, de noz que vem do vinho, um bocadinho ainda de uva passa, e depois ainda tem a pujança do whisky e do malte. E cria uma, um buquê aromático fenomenal. E agora vou dar aqui um exemplo de barricas que temos muitas vezes na nossa tanoria. Que é, por exemplo, temos clientes, nós vendemos barricas novas a um cliente de vinho, ok? A uma adega, ele matura o vinho o tempo que for necessário, nós retomamos a barrica, vemos a qualidade dela e vendemos para os nossos clientes produtores de vinho do Porto. Depois está uns 5, 6, 7, 10 anos a maturar vinho do Porto, ok? Vamos retomar essas barricas, fazer o controle de qualidade, ok? E vamos vender, por exemplo, a outros produtores, por exemplo, de calvados ou de sauternes, ok? Mais 3 ou 4 anos em calvados sauternes, já não dá nada a nível do que eles querem a nível do perfil de Porto. Retomamos as barricas e vamos fornecer aos nossos clientes do whisky. E depois do whisky para cerveja. E um cliente nosso de cerveja pode ter uma barrica com 10, 15 anos de vida, em que levou vinho, vinho do Porto, calvados e whisky. Isso cria uma complexidade aromática fenomenal. Por isso vocês podem fazer um próprio blend de aromas já numa barrica que tenha já levado diferentes bebidas. Mas depois podem fazer também blend de barricas. Eu agora eu terminei a minha lição, agora depois estou disponível para perguntas, mas queria-vos mostrar aqui uns exemplos que é. Tenho aqui, isto é uma Italian Grey Ale, ok? Que é uma cerveja produzida com 10% de mosto de uva. E foi maturada numa barrica durante 6 meses, uma barrica regenerada. E o que é que se quis dar aqui? Quis dar uma fermentação quase selvagem da barrica, ok? Porque já tinha mosto, tinha leveduras do mosto de cerveja e do mosto de vinho, mas quis ter um buquê aromático mais neutro, ok? E que desse notas um bocado de tosta, um bocado de madeira, mas que servisse essencialmente para microoxigenação. Por isso temos aqui uma Grey Ale maturada em barricas regenerada. Temos aqui uma Sour, que é
uma cerveja que passou para a última fase de uma barrica. A sour é a última fase da barrica, em que se quer cervejas ácidas, fermentação espontâneas, ok? Temos aqui uma cerveja do nosso amigo Daniel Ramiro, que foi o primeiro palestrante desta semana, que é uma Barley Wine envelhecida em barricas de Porto, em que quis dar a barrica para dar as notas aromáticas do vinho do Porto, ok? Para dar complexidade à cerveja. E depois temos coisas mais complexas, que é, por exemplo, esta cerveja da Badia, que é deixa eu ver aqui, que é um blend de uma Baltic Porter envelhecida em barricas de peated whisky com uma Doppelbock envelhecida em barricas de rum. Ou seja, imaginem só a complexidade desta cerveja. Estamos a falar de dois tipos de cervejas envelhecidas em dois tipos de barricas juntas. Só para verem mais ou menos a complexidade aromática e que tipo de cerveja que temos. Normalmente aqui a escola deve-vos ter enviado um pack dessas cervejas a cada um. Estou a brincar. Era bom, era bom. Era bom que eu gostava muito que vocês provassem isto. E aqui temos aqui, para mim, uma das melhores cervejas deste ano feitas em Portugal, que é uma cerveja que é feita por um blend de 5 tipos de cervejas, são 5 cervejas diferentes, envelhecida em 5 barricas diferentes, todas juntas para criar esta obra de arte. Ou seja, aqui está um exemplo do que vocês podem criar com barricas. Podem criar cervejas com, com barricas diferentes, diferentes tortas, diferentes proveniências de madeira, diferentes destilados, ok? E podem criar depois blends fantásticos com diferentes barricas ou blends que é de madeira, chips com barricas, com inox e por isso à espera desse pai. A escola, vocês têm que ir à escola, que isto não. A escola é que normalmente vai fornecer. Mas pronto. Por isso, eu queria-vos mais dar essas dicas de utilização do que há no mercado. Porque acho que o barrel aging ainda não está a ser levado a sério como produtores de lúpulo ou como produtores de, de levedura ou de malte, ok? Há muito ainda de vou ali buscar uma barrica ao meu vizinho e ver o que é que dá. E depois a barrica não está em condições, está seca, tem defeitos físicos, pá, não conseguem reproduzir porque não sabem o historial da barrica. Por isso o que vos posso dizer, é o papel que eu queria vos dar mais, é que nós, como tanuaria, ok? Estamos aqui para vos ajudar e para vos fornecer material de primeira para fazer cervejas de primeira. Pronto, a nível. A tanuaria J. Dias. É que eu vou pôr aqui o link da frente. Pronto, é J. Dias, J. Dias Cooperates. Vocês podem ver, se puserem na net J. Dias Cooperates, nós podem ver o nosso site. O meu mail está aqui. Depois, a nível de metabisulfito de potássio em barricas. Pá, é reduzir o uso, pá, o máximo possível. Claro que se é um processo de sanitização da barrica, tudo bem. Como vos disse, prefiro que a barrica seja lavada com água fria para não extrair tanta, para não saturar a barrica. Seque e pôr uma pastilha de sulfuroso. Pá, mas o máximo, estamos a falar, a barrica estar sem nada o máximo uma semana, se dá tempo. Mas o ideal é, quando vocês virem que falta, que a barrica está, que a cerveja está pronta, pá, está aqui, surgiu aqui um risco amarelo, não sei como.
Não fui eu que fiz isso, mas pronto, o meu mail é este, que agora está um risco amarelo a tapar. Eu sei quem é que fez este risco. Aqui deve ter aqui uma borracha, não? Lápis. Pronto. Eu vou pôr aqui. Eu vou pôr aqui no fórum o meu e-mail. Vocês, qualquer dúvida que tenham, não hesitem a me enviar um mail. Estou sempre disponível a ajudar os cervejeiros. Hum, Ótimo. Eu gostava muito de fornecer um mercado brasileiro. Só vocês têm uma burocracia muito complicada a nível de transporte de barricas usadas. Vocês têm uma alfândega muito complicada, muito, muito complicada. É muito mais fácil para nós. Nós exportamos bastante para os Estados Unidos, para o México, até para a Jamaica e para o Brasil. Um país irmão, devia ser muito mais fácil haver troca entre, entre Brasil e Portugal. É muito, muito complicado. Rolha especial. Epá, rolha, o melhor. Madeira e cortiça, esqueçam. Há rolhas que nós chamamos de batoques, que são de silicone. É o melhor. É o melhor, é os de silicone. Não utilizem rolhas de madeira ou de cortiça. Epá, tudo o que seja. Alguém que venda produtos sinológicos para vinho no Brasil há de vender rolhas de silicone. É o melhor. Adaptar uma torneira de inox. O melhor que você pode fazer para uma torneira de inox é ter uma rosca cónica. Basta depois furar e apertar por um bocado de teflon na rosca. A rosca tem de ser cónica para ela entrar e não vazar. É o melhor que você pode fazer. Há torneiras com rosca cónica e por isso é só furar e ir apertando. Não há problema nenhum. Eu tenho um PDF. Eu tenho os PDFs. Eu posso vos enviar. Agora, como é que eu vou vos enviar isso? Hum, Olha, eu vou enviar um livro muito bom, sobre madeira e cerveja. E, hum, e vou enviar para a secretaria da escola. E normalmente devem ter o vosso mail, do vosso mail e podem enviar. Podem enviar diretamente. Acho que seria o melhor. Epá, já não me lembro do nome do livro. Mas eu tenho em PDF. Por isso eu posso vos enviar. É muito interessante. Pronto, malta. Espero que tenha sido do vosso agrado. Não vos quis maçar muito com coisas. Utilização de terpenos para aromas. Como assim utilização de terpenos para aromas? Líquidos de aromas. É que agora não estou a perceber bem essa pergunta, Rafael Mício. Eu vou enviar o PDF à escola e vou pedir para reenviar por mail a todos os que tiveram. Espero que isso aconteça. Espero que isso aconteça. E pronto. Se tiverem mais algumas perguntas, eu queria mais focar na parte de tudo que está por trás de uma barrica, ok? Não tanto a parte química do que acontece no envelhecimento, mas sim pá, que as barricas não nascem do céu, ok? E que as barricas para barrel aging é cada vez mais personalizado, com muito controlo, com muito cuidado. Já não é uma coisa que é
pá, vou ali buscar uma barrica não sei aonde e tentar isto. Há cada vez mais cervejarias a usar barrel aging e utilizam sempre barricas de qualidade e, e acho que esse é que é o caminho. Acho que esse é que é o caminho. Pronto. Se não houver mais perguntas, epá, mesmo com licor, o melhor é de silicone, mas se me quiserem enviar um mail com, com as medidas, eu podemos fornecer. Agora, vindas de Portugal ainda é um bocado. Não sei se é de Portugal, João Zabel. Mas é pá, o melhor é encontrar aí. Mas é pá, deve haver aí facilmente. Facilmente. Pronto. Malta, um abraço a todos. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, vocês têm o meu e-mail e vou tratar isto do PDF. Vai ser interessante para vocês, está bem? Tchau, malta. Obrigado. Obrigadíssimo. Tchau, tchau.